Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei, não deixe de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E por acaso, se você quer ter a sua vida transformada através dos bons hábitos, não deixe de clicar no link na descrição do vídeo e se inscrever para a minha aula Missão Rotina Organizada. Você já se pegou travado diante de uma nova oportunidade porque o medo te travou? Talvez seja um novo trabalho, mudar de cidade, começar um curso ou até mesmo começar a praticar hábitos. Eu já passei por isso. Como vocês bem sabem, quem me acompanha há mais tempo aqui no canal no YouTube, um dos primeiros vídeos eu contei um pouco da minha história para vocês e ano passado eu morava no Rio de Janeiro, atualmente eu moro em Brasília. Então é possível você trocar de cidade e conseguir vencer todos esses obstáculos. No começo, os primeiros passos, se não o primeiro, parece impossível. Mas hoje eu quero te mostrar como perder o medo do novo e transformar isso em uma verdadeira vantagem para a sua vida. Sarah Brackley, acredito que é assim que pronuncia. Ela é uma mulher que, antes de se tornar bilionária, ela trabalhou vendendo máquinas de fax de porta em porta. Mas ela era uma mulher que sempre sonhou em empreender. Ela tinha um problema? Tinha. Ela não conhecia nada sobre produção, moda ou até mesmo negócios. Só que mesmo com medo, ela decidiu arriscar e criar a sua própria marca de roupas modeladoras. No começo, ela foi rejeitada por várias fábricas, mas não desistiu. Ela insistiu no sonho dela. Hoje, ela é uma das empreendedoras mais bem-sucedidas do mundo. Ela diz que o segredo foi abraçar o desconhecido e agir, mesmo sem saber de todas as respostas. O medo do novo é completamente natural. O nosso cérebro foi programado para evitar riscos e sempre priorizar a segurança. Isso acontece porque ao longo da evolução, evitar o desconhecido era uma questão de sobrevivência. E a zona de conforto é justamente esse espaço onde praticamente tudo é previsível. E é muito mais confortável permanecer nesse lugar. Pensa, você está no mesmo trabalho há anos, você já sabe exatamente como tudo funciona, como é o calendário do seu trabalho, quais são seus colegas de trabalho. Por que você se colocaria numa situação de trocar de emprego? Por mais que o outro emprego te dê uma melhor oportunidade no currículo, te dê uma oportunidade maior em questão financeira, o nosso cérebro foi programado para ficar no confortável. Então ele se abraça nessas justificativas que, bom, eu já estou aqui há tanto tempo, eu sei como as coisas funcionam, conheço todos os meus colegas de trabalho, para fazer com que você permaneça naquele lugar confortável e completamente previsível. E é justamente na zona de conforto que a gente vai seguir hábitos e uma rotina que é conhecida, que é previsível, porque justamente a gente vai evitar esses desafios e evitar o desconhecido. Esse lugar não vai te exigir esforço e não vai te exigir adaptação, que é uma coisa completamente desafiadora. Eu digo isso porque quando eu fui para o Rio de Janeiro e no local onde eu morei, eu nunca tinha visitado, então era um lugar 100% desconhecido, onde eu tive que 100% me adaptar, saber onde era seguro andar, onde era o lugar mais propício para ir, onde podia, onde não podia, que horário. Então isso realmente é muito desconfortante e te desafia, muitas vezes deixando a gente até estressado por estar vivendo esse cenário e não saber da previsibilidade dele. Só que o maior problema é que, apesar de confortável esse local, ele nos deixa estagnados e não nos permite crescer. Mas a realidade é que o medo do novo não significa que algo ruim vai acontecer. Ele apenas vai indicar que nós estamos diante do desconhecido e o desconhecido não necessariamente é algo perigoso. Na verdade, esse lugar é onde o crescimento acontece, é fora da zona de conforto, na imprevisibilidade. Se nunca saímos da zona de conforto, também nunca expandimos as nossas capacidades. É praticamente como um músculo que se atrofia por conta da falta de uso. O desconforto é parte inicial do processo, mas com o tempo,
aquele novo se torna o nosso novo normal. E o que antes era novo se torna algo familiar, onde vai te gerar confiança. A chave para superar esse medo é não esperar que ele desapareça, mas que você haja mesmo com a presença dele. Por isso, agora eu vou te passar 3 passos para superar o medo do novo. Primeiro passo, tenha claro sobre o que você tem medo. O medo do novo é muitas vezes um medo do desconhecido. Então, em meio à situação em que você estiver passando, desse novo, desse medo, pergunte-se: o que de fato eu tenho medo? De falhar, de errar, do que as outras pessoas vão pensar em relação a mim? Por que é tão interessante primeiro você identificar? Ao você identificar e escrever num papel, você vai analisar e você vai reparar que a maioria dos nossos medos são irracionais ou eles podem ser minimizados com o planejamento. Vou dar um grande exemplo para vocês de algo que eu passei e que era muito estressante para mim. A minha apresentação do meu TCC na minha especialização. Eu tinha medo de apresentar porque eu ficava nervosa na hora de falar, porque era na frente de toda a minha turma. E aí eu comecei a analisar, eu tô com medo de quê? De apresentar em público, porque todas as pessoas são especialistas, todas as pessoas já são ali dentistas, eu tenho medo de falhar. Então, quando eu consegui identificar tudo isso, eu vi que eu tinha alguns desses medos, como, por exemplo, falhar na frente de pessoas que já são formadas assim como eu. E, além disso, é de acabar esquecendo de falar alguma coisa que era importante. Quando eu escrevi isso, eu analisei, bem, se eu planejar a minha apresentação e ensaiar ela várias vezes, eu não vou esquecer. Então, o medo da apresentação, ele vai ser resolvido através de um bom planejamento. Em relação ao julgamento, caso eu erre na frente dos meus colegas, faz parte. Parte por quê? Porque tem um nervosismo inserido, porque é a conclusão do curso, porque é uma situação totalmente estressante apresentar em público. Então, foi algo que eu entrei a fundo nesse problema para fazer essa análise, para descobrir de fato de onde que estava vindo esse medo e essa certa insegurança. Então é exatamente isso que você deve fazer em relação ao seu problema, ao seu dilema do seu novo. O segundo passo é que os pequenos passos geram confiança. A verdade é que você não precisa dar um gigantesco salto ou passo. Você precisa dar pequenos passos, um de cada vez. Vou continuar, na verdade, com o meu exemplo da minha apresentação do TCC. Eu tinha um certo receio de apresentar em público, por mais que eu já tinha feito isso tantas vezes na escola e até mesmo na faculdade, a gente se coloca em uma situação de estresse, até porque a gente está sob o julgamento de outras pessoas. Então é um pouco estressante. Só que antes mesmo de eu me expor à apresentação, eu ensaiei sozinha várias vezes. Ia na frente do espelho, apresentava para mim mesmo quando eu estava tomando banho, revisava o texto. Por quê? Era algo que era um passo gigantesco quando você olha o cenário completo. Só que se você treinar todos os dias, você pega a segurança e aquilo já não vai te dar tanto medo. Uma grande verdade é que o seu medo vai diminuir quando você se expor a essa situação em que é o seu medo do novo. Um grande exemplo que eu também passei, que a maioria das pessoas passam, é fazer entrevista de emprego. A gente fica com aquele pensamento: o que a pessoa vai achar de mim? Será que eu sou a pessoa adequada para aquela vaga? E a gente tem algumas inseguranças ali, mas a gente se apresenta e se expõe àquele estresse ali, àquela ansiedade, ao medo do novo, porque a gente precisa passar por aquela etapa, porque faz parte do processo. Então a gente passa por essa entrevista, depois, você foi contratado, você é contratado, você pega mais segurança, você conhece o local, conhece as pessoas, e aquilo dali já não é mais um medo para você. Por quê? Porque você se expôs àquela situação, você se expôs àquele medo. E automaticamente ele é vencido. E o terceiro passo, e não menos importante, é troque o "e se der errado" pelo "e se der certo". Essa é uma pergunta muito importante. O que acontece de bom, ou o que pode acontecer de bom se você enfrentar esse seu medo? A verdade é que muitas vezes nós estamos focados no pior cenário da situação e acabamos
nos esquecendo que existe também o lado que pode dar certo, que vai ser bom. Através dessa situação de se colocar no estresse, de ter medo do novo, de enfrentar tudo isso, a gente ganha experiência. A maioria das vezes, esse medo do novo está fora da nossa zona de conforto e é onde justamente o nosso crescimento mora. O novo pode ser transformação, crescimento e oportunidade. E eu estou aqui te falando sobre esse tema, que inclusive foi um tema de uma caixinha de pergunta, mas não para solucionar esse problema de uma vez por todas e dizer que ele nunca vai existir. Não, isso é uma mentira. A verdade é que o medo do novo, ele nunca vai desaparecer. Por quê? Porque nós sempre estamos crescendo, nós sempre estamos em busca de coisas melhores na nossa vida, e isso faz parte do crescimento. Quando a gente chega em um determinado passo, existe algo novo a ser enfrentado, existem experiências novas que a gente vai aprendendo com o decorrer da vida. Então, aprenda a enfrentar esse novo como algo bom para o seu crescimento, não como algo que, meu Deus, lá vai eu de novo passar por isso. Não sofra dessa forma com o novo, aprende a se apegar a ele, e quando você observar que você está muito acostumada no seu cenário de vida atual, comece a se enfrentar, a se perguntar mesmo, será que não tem algo que eu possa fazer para melhorar o meu profissional, a minha vida pessoal, o meu casamento? Porque se você observar bem, sempre tem coisas novas para a gente estar melhorando em relação à nossa vida e em relação às outras pessoas que estão na nossa vida. A maior diferença entre quem consegue e quem fica parado é que o primeiro aprendeu a lidar com medo e seguiu em frente. E aí, me conta, você está precisando seguir em frente com medo mesmo? Se sim, conte comigo nessa jornada. Assista esse vídeo e já envie esse vídeo para aquela amiga ou para aquele amigo que vai te ajudar a enfrentar esse medo do novo junto com você. Afinal, a vida é sobre isso, constante evolução e transformação, que nós não nos contentamos em ser as mesmas pessoas. Não, vamos em busca da nossa melhor versão e sermos pessoas produtivas. É com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!